dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, o Diego, que eu tô sabendo que ele está em teu lado. Comigo. Hoje eu falei de manhã cedo com o Voltaire Santos. Ele fez uma entrevista comigo aí dentro do aplicativo e caminhando na esplanada. Diz que hoje tem um grande movimento da Marcha das Margaridas, Das né? Margaridas. E isso acaba atrapalhando todo o movimento do plano aí, né? Não, ainda bem que eu, né, precavida, eu venho sempre cedo, né, até para chegar aqui às 8, enfim, mas saio mais cedo, chego até um pouco antes das 8, e sabendo, né, que hoje teria, enfim, a Marcha das Margaridas, realmente, mesmo logo cedo, antes das 8, já tinha um trânsito. Eu não venho eu não uso a esplanada dos ministérios, eu venho pelos anexos, aí pelas paralelas ali, enfim, um outro caminho que eu não preciso pegar a esplanada, mas realmente, enfim, agora nesse momento a esplanada já tá fechada, né, para a Marcha das Margaridas. A gente vai ver até se tem mais informações sobre isso até mais tarde, né? Sim, informa para os ouvintes, então, o que é a Marcha das Margaridas, só para nós ficar atentos aqui. Fábio, são pequenas mulheres, né, de agricultura familiar, né? Trabalhadoras, enfim, que pertencem ali a movimentos de agricultura familiar, né? E também junta diversos movimentos de mulheres, né? Especialmente de mulheres, até por isso o nome é a Marcha das Margaridas. Mas em especial mulheres que trabalham na agricultura, enfim, a gente vê ali no norte, você tem representantes ali de quebradora de coco, de nozes, enfim, é um movimento bastante amplo que acontece todo ano, Que né, legal, Fábio? né? Que coisa boa. Márcia, movimentação hoje no Congresso, ontem teve CPIs funcionando, hoje como é que tá aí o dia? Fábio, você começou falando, né, o aumento na gasolina e no diesel, e eu ontem esqueci de abastecer, e hoje de manhã já tem uma via que eu passo que são vários postos, e claro, a gasolina Novinha já aumentou e bastante. Quanto né, aumentou aí, Márcia? de ontem para hoje, Fábio. Quanto... Ontem, por exemplo, tinha os postos com preço mais em conta, era 5,27. Hoje já tem posto, por exemplo, a 5,88. Mais em conta que eu pude ver tá 5,49. 5,49, 5,87, hein? Essas alterações de preço, é que daqui a pouquinho se acomoda, né? Mas o primeiro momento é assim, a hora que chegar a gasolina nova e os postos alinham os seus preços melhor aí, né? Exatamente. É o primeiro dia, enfim, normalmente fica ali uma semana, depois já começa a ter uma variação. Mas por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, vai participar numa comissão aqui no Senado, vai falar das ações da Petrobras e certamente ele vai ser questionado, enfim, ali sobre aumento da gasolina. Bom, a empresa, Fábio, alega que mesmo com esse aumento agora, ainda está em defasagem em relação ali aos preços, o preço do barril do petróleo internacional. Vamos ver o que Jean Paul Prats vai falar. À tarde a gente vai ter uma reunião da comissão, mais uma reunião da CPI do MST. Hoje vai ouvir ali policiais e representantes do governo da Bahia por conta das invasões, né, que aconteceram no estado da Bahia.
E ontem, Fábio, a gente teve ali quem esteve ontem num depoimento longo, né? Pra você ter uma ideia, foram cerca de 40 deputados que se inscreveram para inquirir, então, o líder do MST, João Pedro Stedley, né? E ele admitiu que o grupo errou ao invadir em julho uma fazenda da Embrapa em Petrolina, Pernambuco. Destacou, no entanto, que cada acampamento tem autonomia do que faz e falou que concorda que às vezes eles exageram e erram, mas eles têm o direito de decidir. Ele diz que não cabe, por exemplo, no caso, a ele decidir o que acontece em cada acampamento ou assentamento, que eles têm ali autonomia. Agora, por exemplo, ele disse que algumas regras cabem a todos os assentamentos do MST. Ele foi questionado sobre isso, como, por exemplo, a proibição de entrada de venda de bebida alcoólica. A gente teve ali alguns casos de pessoas que reclamaram que tinha ali a sua vendinha, o seu armazém ali e que tinha bebida alcoólica e que foi expulsa dos acampamentos do MST por conta disso. Então, João Pedro Stede, ele disse, olha, tem algumas regras que devem ser seguidas em todos os assentamentos do MST. Entre eles, a proibição de venda de bebida alcoólica. Bom, ele falou também, né, que o agronegócio está dividido no Brasil. Segundo ele, abre aspas, uma parcela do agronegócio ainda vai para o céu, porque eles estão se dando conta de que eles podem ganhar dinheiro, podem aumentar produtividade com outras práticas. Agora, aquele agronegócio burro que só pensa em lucro fácil, esse está com os dias contados, fecha aspas, fala então do João Pedro Stede. Márcia, entendo o seguinte, aqui a gente é rodado de propriedades rurais, tá? Produtores rurais. Sim, imagino. E a gente sabe que ninguém ganha dinheiro fácil na produção de alimentos, de carne. Olha, a gente acompanha aqui temporais, granizo, seca, chuva demais, bancos cobrando, empresas cobrando altos juros, mercado de herbicidas, de adubos, numa variante louca que não representa o mercado, produção sendo colocada, vendida para quirela de gado, porque às vezes não tem venda. Esse discurso do Stedley para falar sobre dinheiro fácil é uma coisa que, pelo menos, os proprietários que eu conheço, que são micro, pequenos e grandes proprietários que eu tenho acesso, não tem ganho fácil. Eu não sei onde é que ele fala que ganha fácil o dinheiro no agronegócio, porque gaúchos e gaúchas que estão aí no Mato Grosso, que são os pioneiros de lavrar a terra no Mato Grosso e produzir, hoje um dos maiores celeiros do mundo está aí no Mato Grosso, são gaúchos que foram para aí calejando as mãos e hoje são grandes proprietários devido ao esforço dos caras. Ninguém deu dinheiro de graça. Agora, ele tinha que olhar para os bancos, para os banqueiros e dizer isso, mas não para o agronegócio que tem que lavrar, tem que ficar olhando para o tempo, tem que saber qual é o humor do mercado para vender o teu produto. É bastante complicada essa narrativa que os caras dão para criar um atrito com o agronegócio, né, Márcia? Me perdoa, mas eu tive que interromper. Não, tranquilo, Fábio. Olha, eu também, até numa outra emissora que eu trabalhava, fazia diversas matérias ali com parlamentares exatamente tratando. A gente tratava muito do assunto do pequeno agricultor. Era uma rádio exatamente Mato Grosso do Sul. Então, eu conheço um pouquinho a realidade, a gente sabe a dificuldade, né, Fábio, do pequeno agricultor e do grande também, exatamente o que você destacou, essa questão de empréstimos, né, já fiz muita matéria sobre isso, né, dos agricultores ali que, enfim, vende toda a safra e não dá conta de pagar o empréstimo,
não é o suficiente para pagar o empréstimo nos bancos. Ô, Márcia, eu vou te interromper, porque eu preciso te interromper, porque o assunto é muito bom e tu me dá a oportunidade de fazer os contrapontos. Por exemplo, a questão da gasolina que nós vimos hoje, que tu testemunhou, pagou mais caro pela gasolina hoje, é o que acontece de tu retrair, de tu mascarar o preço forçadamente, né? Alguns anos atrás, nós tínhamos o governo que usava a quantidade de estoque que tinha, que é o caso da Conab, para baixar o preço na gôndola do supermercado. Eu me lembro disso aí, 2012, 13, 11, até antes, entende? E aí se dizia o seguinte: nós controlamos a inflação. Esse era o discurso do político, tá? Em compensação, tu tinha um produtor empobrecido do outro lado que não conseguia produzir, entregar e ter lucro, porque ele tem que ter lucro, senão ele não consegue pagar a reforma da máquina. Então, essas coisas que são mascaradas na marra, em algum momento a conta vem. O arroz, eu me lembro que o arroz era 40 pila, R$ 39 o saco do arroz aqui nosso. Não dava, os caras disseram, mas custou 40, como é que eu vou vender a 38? Então, quando os governos usam isso para tentar fraudar um número, inflação, desemprego, fome, essas coisas, a conta vem, e a conta vem, e sabe quem é que paga essa conta, a Márcia? É nós, e geralmente os mais pobres. O cara que não tem condição de repor o salário de alguma forma, ele paga mais caro do que nós ainda por cima. Então, extremamente... O mercado é muito... Como é que eu vou dizer assim? Ele cobra isso, entende? Ele não tem como segurar, não tem como mascarar isso. Então, por isso que eu acho que assim, os bancos deveriam ser os primeiros a serem olhados pelos governos que têm esse foco social, como o presidente Lula. Porque, olha, Márcia, pagar um rotativo no cartão de crédito 470% é uma coisa mais antissocial que existe no mundo, entende? E infelizmente, há uma política de fazer as pessoas gastarem, consumirem essas coisas, e cada vez piora mais a situação de quem está no rotativo. Olha, Fábio, assim, é um assunto que eu ficaria aqui com você até o final do dia falando, porque assim, eu particularmente, assim, fico indignada. Você falou do rotativo do cartão de crédito, que é, assim, realmente surreal. Aí o Banco Central falou em acabar com o rotativo, mas também fala em acabar com o parcelamento. A gente ainda nem comentou isso agora, tem a oportunidade, e não ter mais a possibilidade do parcelamento sem juros. Eles querem o seguinte: vencer o meu cartão, eu não consegui pagar, eu entre num parcelamento de financiamento. O cartão de crédito não teria o rotativo, mas o que eu não consegui pagar vai para um financiamento, mas aí com taxas infinitamente menores, né, Márcia? Sim. Olha, Márcia, eu já passei por isso. Nós, na construção da rádio aqui há 13, 14 anos atrás, tivemos um momento crítico aqui de utilizar o que nós nem tínhamos em caixa para poder fazer as coisas acontecer. Eu passei por isso há 10, 12, 15 anos atrás. Agora estamos já um pouquinho melhor nesse assunto. E eu senti na pele o que muita gente sente na pele. É tu chegar no dia do cartão de crédito, não ter o dinheiro, e tu saber que a prestação no mês que vem é o dobro do que tu tinha para pagar hoje. É assim, uma coisa absurda. E eu não estou reclamando do Lula, tá? Não estou reclamando do Lula. Não, eu entendo. Mas eu estou reclamando dos governos que não olham para o sistema financeiro, que é hoje o grande indutor de tudo que o Brasil passa. Não consegue, os governos não conseguem dominar esse lado. Eu concordo plenamente, Fábio, plenamente. E aí a gente falando disso, por exemplo, você vai tomar um empréstimo, você só vai tomar um empréstimo se você precisa, óbvio, né? Os juros, enfim, exemplo, você pega R$ 500 emprestado, estou dando um exemplo de uma pessoa, enfim, ali R$ 500. Dependendo da parcela que você paga, passa de R$ 1.000, né? O que você vai pagar. Gente, isso é uma excrescência, isso é
Isso é, É, e assim, e é isso. Nenhum governo, e por que será? Nenhum governo Márcia, até hoje. o sistema financeiro da casa própria, o Minha Casa Minha Vida, não sei, tá? Mas o que está acima do Minha Casa Minha Vida, o financiamento normal para a maioria dos brasileiros, tá? Sim, Tu compra um imóvel, tu paga no final do financiamento 2,5 vezes o valor do imóvel, tá? Isso eu fiz esse cálculo, tá? Fiz esse cálculo por financiamento bancário, por consórcio, por outros tipos de financiamento. Tu paga 2,5 vezes no sistema financeiro nacional. Mas é uma forma de tu ter uma parcela barata. Barata não, que cabe no meu orçamento. É isso que não é barata, cabe no meu orçamento. Mas é o jeito das pessoas comprarem. Agora, o governo agora vai lançar, eu tô atirando verde, tá? Vai lançar uma campanha para troca de geladeiras e fogões, tá? Um programa aí chamado PAC da Linha Branca, certo? sim. Vamos trocar geladeiras com algum motivo, mais econômica, qualquer coisa. Márcia, as pessoas às vezes não precisam trocar geladeira, mas elas vão trocar geladeira. E aí eu aumento o meu endividamento, porque eu estou sendo induzido a trocar a geladeira. É só um exemplo assim, que o governo fez nos carros, vai fazer com a geladeira, depois vai achar outro motivo para nós gastar, daqui a pouco vai ser o telefone celular e assim por diante. Então nós vivemos sempre endividados, o brasileiro vive endividado sempre. E com isso alguém ganha e ganha muito, Márcia, muito. Amigos meus que têm condições de fazer a sua lavourinha aqui, pequena, média ou grande, com recurso próprio, esses sim conseguiram fazer o seu patrimônio evoluir. Aqueles que dependem do banco para financiar, pelo menos totalmente, esses tiveram e têm dificuldade permanente. Então é bastante interessante esse tema, que a gente pode estender bastante. Mas eu queria que tu me resumisse agora, porque já estão me chamando para o break. Certo. Bom, Fábio, então hoje vamos ver o que a apuração, né, do governo, né, sobre o apagão, enfim, o que aconteceu ontem, né, que durou ali aproximadamente 6 horas. E, é claro, já ampliou pressão aí sobre o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Antes, né, a ala bolsonarista do PSD e a esquerda do PT, né, queriam a cabeça. Agora políticos, né, estrategistas do Centrão também já falam em substituição. No entanto, o ministro tem um apoio ali de políticos de peso, como o presidente aqui do Senado, Rodrigo Pacheco, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E o ministro disse, enfim, que, por exemplo, a fala da primeira-dama Janja, que, enfim, né, dizer que foi culpa da privatização da Eletrobras. O ministro disse que não se tem ainda, nesse momento, prova nenhuma. Então, agora vai entrar a ABIN, né? É uma das agências que vai entrar para investigar, né, o que aconteceu, né, o porquê do apagão. E não está descartada ali a ação humana, apesar de que o ministro disse na coletiva dele ontem que acha pouco A Janja, então, a Janja agora está dando palpite sobre a privatização. Pegou muito mal. Ai, meu Deus. Pegou muito mal essa postagem dela aí no Twitter dizendo que foi culpa da privatização. Teria sido a privatização. O Twitter dela só foi assim, privatização da Eletrobras. Lá na Venezuela não falta energia, não falta luz, na Argentina não falta luz, não falta energia, não falta gasolina. É uma coisa impressionante. Eu não entendo onde é que a Janja quer chegar ou querem fazer com a Janja. Daqui a pouco estão querendo fazer a Janja uma Michele aí, né? Pode ser, né? Vamos ver. Ô, Márcia, realmente o problema, sabe que o transtorno não deu em Camaquã ontem, né? Camaquã, não percebemos isso, mas Porto Alegre percebeu o apagão e depois o efeito veio nas internet das telefonias, né? Mas em alguns lugares o pessoal teve que ficar do lado de fora dos trens em São Paulo aguardando a volta da energia, né? Sim, foi bem complicado. Hospitais que tiveram problemas, pararam, né? Enfim, cirurgias, quem está ali na UTI e tal, foi bem complicado. Aqui no Distrito Federal também teve algumas
algumas regiões. Eu só percebi que faltou luz na minha casa, como eu saio cedo. Ontem, quando eu voltei à noite, eu percebo quando falta energia por conta do micro-ondas. Então Exato. faltou, mas eu nem estava, não estava em casa, não me atingiu, mas vários locais aqui do Distrito Federal faltou. Ô, E por último, para a vamos lá. gente, diga. Não, vamos terminar aqui que o Diego já tá me pedindo break Tá bom. aqui. Vamos acompanhar, então, essa semana, a bendita, a tão aguardada, falada reforma ministerial. Vamos ver se Lira vai se encontrar